Olá para você que me ouve, é muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos a Palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento. O que é fé? O que você acha que é? Alguns dizem que é o pensamento positivo. É você acreditar que vai dar certo. Fé é uma ilusão, pode dizer alguns. Fé é uma piada. Na verdade, Deus não existe. Pessoas e pensamentos diferentes em todos os cantos e lugares que nós conhecemos e convivemos em nosso dia a dia. Mas a palavra de hoje vem nos dar uma convicção e uma definição bem clara do que é a fé. Está dizendo que é o firme fundamento das coisas que se esperam. E complementa dizendo que é a prova das coisas que se não veem. No decorrer do texto, nós podemos perceber que o escritor ele começa a dar exemplos, alguns exemplos de pessoas de fé, heróis da fé. Na verdade, esse capítulo ele é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Exemplos bíblicos, históricos do povo de Israel e que são ilustrados, são anunciados aqui como exemplos de pessoas que tinham fé. E quando nós começamos a ler, nós vemos o exemplo de Caim, Enoque, de Abel, de Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, alguns nomes que são ilustrados aqui e que nós podemos perceber que não é uma simples convicção de que tudo vai dar certo, porque muita coisa deu errada para essas pessoas. Noé viu a destruição do seu mundo. Nós vemos Abraão passando fome, passando por perseguições, tanto Isaac e Jacó também. Nós vemos Moisés que foi perseguido, teve que fugir, foi ao deserto. São exemplos históricos de que não é que tudo vai dar certo. Nós vemos que não é, isso é um pensamento positivo, é uma vibração que as pessoas elas utilizam, mas a fé em si, ela não está relacionada a isso. Porque os exemplos bíblicos dessas pessoas, elas se referem a uma esperança não nesse mundo. É uma esperança não que tudo vai dar certo e que eles não terão problemas não. Nós podemos perceber que Abel ele ofereceu um sacrifício sincero diante de Deus, o maior sacrifício do que Caim, como está dizendo o texto, e ele alcançou o testemunho de que era justo. Enoque, da mesma forma, se você pegar no livro de Gênesis, diz que Enoque viveu com Deus até que não se viu mais Enoque. E aqui no capítulo 11 de Hebreus diz que Deus o transladou porque ele alcançou um testemunho, agradou a Deus. Da mesma forma, Noé, que viveu num tempo corrupto, um tempo de corrupção, de perversidade tão grande, em que Deus ele olha e não vê um justo sequer, mas ele se agrada de Noé, porque buscava a sua face. E mesmo com tantas zombarias diante de Noé, a arca que ele estava construindo, ele guardou a palavra, a promessa de Deus, construiu a arca para si e para a sua família, para a salvação. Nós vemos Abraão, que guardou a promessa, e o texto diz claramente, Deus prometeu uma terra para ele, para a sua descendência, mas ele viveu na terra prometida como em terra alheia, porque ele estava de olho, a sua esperança não estava nessa terra aqui, mas uma pátria celestial. Moisés, da mesma forma que ele preferiu a vergonha do povo de Deus
do que as honras de ser um príncipe do Egito. E ele caminhou como que vendo o invisível, porque ele também não tinha o seu coração nesse mundo. Então, meu amado, você que está me ouvindo, fé é esse firme fundamento daquilo que nós esperamos. Não o que a gente espera que aconteça. Eu tenho fé que eu terei cura, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar um carro, eu tenho fé que eu vou conseguir minha casa própria. Não. Você pode ter uma petição diante de Deus e um otimismo grande, um pensamento positivo, mas a fé, ela está relacionada à nossa eternidade. Nós esperamos uma pátria celestial assim como Abraão, assim como Moisés e tantos outros. A nossa esperança é de estar com Cristo. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, por exemplo, e da igreja primitiva, eles eram sacrificados, eles eram entregues a leões, eram mortos em sessões públicas, eram envergonhados, mas eles tinham uma esperança. E é isso que nós precisamos recuperar, esse firme fundamento para a nossa vida, daquilo que se espera. Tirar os nossos olhos dessa terra e olhar um pouco mais para a eternidade. Olhar um pouco mais para o desejo de estar com Deus eternamente. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha mudar o nosso foco, que possamos continuar olhando para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a quem nós devemos olhar para sermos salvos. E o texto também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não desejarmos ardentemente estar com Ele, se estar com Ele não é a nossa esperança, não poderemos agradá-lo. Vamos orar. Senhor, há muitos conceitos errados sobre fé. Não queremos viver à base de pensamentos positivos e vendo as coisas dando errada e nos frustrarmos. Não queremos viver sendo levados por vibrações e pensamentos e tudo mais, não. Que a nossa fé seja o firme fundamento da esperança de estar contigo. Como o texto diz, a nossa própria fé, essa fé que o Senhor dá, é a prova do que nós não vemos. Nós ainda não vemos a eternidade. Nós ainda não vemos o reino celestial se manifestando fisicamente. Mas a nossa fé é a prova daquilo que nós esperamos. Nós não vemos, mas esperamos estar contigo eternamente. Nós ainda não vemos, mas estaremos contigo em teu reino eterno. Pai, em nome de Jesus eu peço, corrige a nossa visão, corrige o nosso foco e que o nosso firme fundamento da nossa vida não seja a nossa cura, não seja as conquistas, a prosperidade, mas seja estar com o Senhor, querer estar com o Senhor. Os apóstolos, eles não tinham medo da morte, eles não temiam morrer, porque sabiam que a morte é só uma passagem para realmente se cumprir aquilo que se esperava. O texto de Hebreus diz que aqueles que receberam as promessas, esses heróis da fé, eles morreram sem alcançar a promessa física, mas eles estavam de olho naquilo que é espiritual. Que assim sejamos nós, Deus, que possamos esquecer o mundo esse mundo decadente, corrupto, decaído e olharmos para o Senhor para sermos salvos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.